Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, as nossas redes sociais também prontinhas, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir, ainda tem o nosso canal no YouTube. E as retransmissões, pessoal, 5 da tarde na TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E mais tarde, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. E fica aqui, desde já, o nosso convite pela próxima hora para você participar com a gente. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão nas suas redes sociais, nas suas plataformas. Interaja fazendo perguntas. Nossos entrevistados vão respondê-las pelo WhatsApp. 973350038 é o número. 973350038. Hoje é quinta-feira e o nosso espaço aqui, tradicionalíssimo, você conhece, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Vamos conhecer, então, os nossos convidados de hoje, que vão analisar todos os temas propostos por aqui. Doutora Alexandra Boylan, promotora de justiça em Alagoas, associada do Movimento do Ministério Público Democrático, está lá em Maceió para essa conversa com a gente. Tudo bem, promotora? Bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, colegas de bancada. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui nesse programa. Obrigado pela presença, pela colaboração sempre com a gente, promotora Alexandra Boylan. Também na nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, Henrique Kriegner, mestre em Políticas Públicas, bacharel em Relações Internacionais. Tudo bem, Henrique? Bem-vindo com a gente. Boa tarde, Mauro. Obrigado pela convite e oportunidade de estar aqui. Boa tarde também aos colegas da bancada e a todos que nos acompanham agora nesse horário. Seguindo aqui com as apresentações, doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem, Mauro? Obrigada pelo convite mais uma vez. Saúdo aos colegas de bancada, ao público que nos acompanha pelas redes. Bom programa a todos. É um prazer estar aqui de novo. Obrigado pela presença sempre. E Obrigada. também o jornalista Ivo Patarra, escritor, autor do livro Emendas Secretas, livro que será lançado no dia 6 de novembro aqui em São Paulo, no Conjunto Nacional, na Livraria Drummond. Tudo bem, Ivo? Bem-vindo. Como é que vai? Boa tarde a todos. Vamos lá, gente. Os assuntos de hoje aqui na nossa edição do Gente do MPD que Fala, sempre a nossa parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático. O ex-deputado federal Chico Graziano escreveu em sua coluna no site Poder 360 que certos resultados das recentes eleições municipais permitem retirar algumas lições políticas sobre o comportamento dos eleitores frente a situações específicas. Segundo o Chico Graziano, as evidências são fartas em apontar uma tendência crescente da população em rejeitar a velha pregação esquerdista, substituindo-a pelo ideário direitista, e que, por maior que seja a influência do movimento político geral, segundo Chico Graziano, existem margens ou existe margem para a inteligência própria na definição do voto das pessoas. Promotora Alexandra Boylan, eu começo com a senhora a respeito desse tema. Está de acordo com o ex-deputado federal Chico Graziano, na análise que ele faz na coluna dele, no Poder 360? Ele cita nessa coluna 10 lições políticas das eleições municipais, uma coisa muito extensa para a gente tratar exatamente aqui. Mas isso pode ser acompanhado, evidentemente, lá no site, pela nossa audiência. Como é que você avalia esse entendimento do Chico Graziano? Então, o saldo da eleição realmente dá muitas lições, né? A primeira, a meu ver, exige que a gente cite Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Tratar como ideário esquerdista, né, ou como propaganda esquerdista, uma luta pelo Estado de inclusão e de justiça social é complicado, né? Porque o que a gente vê é uma opção por um Estado liberal, né, um Estado neoliberal que faz opções claras de privatização da saúde, de redução de recursos para a educação, para a assistência social, como, por exemplo, no governo presidencial anterior, onde a gente teve uma redução de mais de 70% do orçamento da assistência social. Tratar disso como um simples esquerda-direita é tratar isso de forma, a meu ver, simplista
e preocupante, porque traz esse discurso, né, da compreensão de eu me identificar com o vencedor, igual aqui é o opressor, e votar nesse suposto vencedor, acreditando que assim eu vou me tornar igual a ele. É preciso que as pessoas entendam o que significa votar numa política liberal, neoliberal, de direita. É uma política que defende um Estado mínimo, uma política que defende a diminuição de recursos nas áreas de saúde pública, educação e assistência social. E isso é contraditório quando a gente tem, a partir do PNAD, pessoas pobres que ganham, segundo avaliadas, né, como pessoas que ganham, segundo o Banco Mundial, por pessoa por dia dentro da família, $6,85, dá R$ 40 por dólares, por pessoa por dia, e R$ 12, 12,24, $2,15, extrema pobreza. A gente ainda tem no Brasil lares em pobreza, extrema pobreza, ganhando. Vocês podem imaginar aqui, o que é que vocês fazem, cada um de nós aqui, para pobres, R$ 40 por dia, como vocês viveriam com R$ 40 por dia? E como vocês viveriam com 12,24? A escolha por um ideal liberal ou neoliberal ou mais à direita é uma escolha por a ausência do Estado em políticas que direcionem para essas pessoas garantias de saúde, assistência social e educação. Então, assim, é preciso que a gente não confunda ideários de esquerda com ideários neoliberais econômicos. É que preciso que a gente compreenda que o discurso do economicês, né, a gente não pode, economiquez, a gente não pode esquecer do que isso significa para a maior parte da população. Se você, de fato, paga um seguro de saúde e não precisa do SUS, você não está no âmbito da assistência social, você paga a educação do seu filho e também você não está nem aí. Para quem não tem nada disso, ok. Mas se é diferente, infelizmente, a gente tem que optar por políticas que assegurem a intervenção do Estado nessa área. Isso não significa ter um ideário de esquerda, ou ser comunista, ou seja lá o que for. Isso significa garantia constitucional. Obrigada, Mauro. Ivo Patar, a sua análise a respeito desse nosso primeiro tema. O ex-deputado federal Chico Graziano escreveu, portanto, na sua coluna no site Poder 360, o que ele tratou como 10 lições políticas das eleições municipais, e ele diz que as evidências são fartas em apontar uma tendência crescente da população em rejeitar a velha pregação esquerdista, substituindo-a pelo ideário direitista. Como é que você entende essa afirmação do ex-deputado Chico Graziano, que foi do PSDB, foi secretário estadual aqui em São Paulo? Eu queria dizer que, em primeiro lugar, tem um esforço enorme de setores da mídia, analistas políticos, que tentam colocar que a eleição foi muito ruim, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. E acho isso um erro enorme. Quer dizer, a eleição foi muito ruim para o Lula, né, o presidente da República, e perdeu em praticamente todo o país, foi praticamente varrido do mapa. O ex-presidente Bolsonaro e o PL conseguiram vitórias muito importantes dentro dessas últimas eleições. Eu acho que quatro coisas tiveram um efeito muito ruim para o Lula, para o PT e para os partidos de esquerda. A primeira coisa foi a responsabilização que tentaram fazer em relação ao governo anterior quanto aos incêndios florestais no país. E esse ano os incêndios florestais foram ainda maiores. Quer dizer, isso foi uma porrada muito grande no Lula e no PT. Um segundo ponto importante foi se vacilou muito na relação com o que aconteceu na eleição na Venezuela. Acho que isso também queimou muito o partido do presidente da República e o próprio presidente da República. Um terceiro ponto importante que ajudou nessa derrota quase que generalizada é a questão do equilíbrio fiscal. Há toda uma pressão no sentido de que
as contas públicas não vão ser equilibradas, e isso também coloca o governo numa situação muito ruim. E o quarto problema, que eu reputo como importante também, é a questão das emendas parlamentares. Eu estou, inclusive, lançando um livro na semana que vem sobre o assunto, porque elas mostram que a corrupção política continua a mil no Brasil. Se faz muito pouco para combater esse problema, e todas essas coisas realmente minaram muito o campo da esquerda, e isso caminha também para uma situação preocupante em 2026. Eu até avançaria um pouco dizendo que, se o Donald Trump ganhar nos Estados Unidos, o que é muito ruim, não só para os Estados Unidos, mas para o planeta todo, vai haver uma pressão enorme política dentro do Brasil para que o Bolsonaro recupere os direitos políticos e, infelizmente, possa novamente concorrer à presidência da República com chances reais de vitória. Doutora Adriana Zorubi, sua análise sobre esse nosso primeiro tema. Concordo bastante com o parecer da doutora Alexandra, referente à questão da intervenção do Estado onde há necessidade de que ele se faça presente. Não dá para você pegar simplesmente um assunto que é referente à política de Estado e transformá-lo em política de governo. E eu acho que isso tem acontecido, e isso tem causado um grande desprestígio aí, como o Ivo Patarra comentou. Ou seja, mais Estado onde é necessário e menos Estado onde é desnecessário. Vamos respeitar as diferenças, as dificuldades e as peculiaridades de cada localidade, né? Por isso que a questão do governo local é tão importante aí, como as eleições municipais que nós vimos. E em relação à matéria que eu estava lendo antes da gente entrar no programa, em relação à nossa eleição aqui no governo municipal aqui de São Paulo, atribuiu aí um dos pontos negativos à campanha do candidato Pablo Marçal, a questão do banditismo, né, que ele seria um bandido e etc. Eu não vou me estender muito nessa questão, mas eu acho que ele foi imprudente. Talvez ele tenha sido um pouco imaturo, até por ser a primeira eleição que ele está concorrendo, né? E uma falha aí na coordenação de campanha, que deveria ter verificado a situação antes de postar aquele atestado falso, tudo que levou ao insucesso aí da eleição. Então, acho que ele vai ter outras oportunidades. Fora isso, acho que a plataforma de campanha dele foi muito boa, porque ele apreciou realmente essa política de Estado. Eu não via nele, apesar dele se dizer de direita e etc., eu via nele uma política inclusiva, uma política social inclusiva, com vontade de abraçar todos que necessitam, né? Então, uma política de Estado, onde é necessário mais Estado. Eu acho que isso foi muito importante, e eu acho que deve ser assim, nesse sentido. É minha opinião. Henrique Kriegner, será que entre essas lições todas que precisam, né, ser retiradas das eleições, e nesse raciocínio do onde precisa do Estado, mais Estado, onde não precisa do Estado, menos Estado, será que isso se refletiu de alguma maneira na abstenção que a gente viu no Brasil inteiro, aqui em São Paulo especialmente, acima até da média nacional, em torno de 30%, 31%? Aí tem que se somar ainda os votos nulos e os votos em branco também, aí quase 40%, né? Isso será que não foi visto por parte da população, aquela que entende que ela depende menos do Estado, em não querer votar, ou querer anular, ou querer votar em branco? Olha, Mauro, eu acredito que um elemento importante aí dessa análise é justamente o caráter das eleições municipais. O eleitor nas eleições municipais, ele está muito menos, isso nas grandes cidades e nas pequenas cidades, óbvio que nas pequenas cidades é mais presente, mas ele está muito menos preocupado em questões ideológicas ou até partidárias, priorizando as questões de atendimento imediato. Então, o eleitor na eleição municipal, ele quer saber de merenda, ele quer saber de vaga na creche, transporte público. E eu acredito que o grande desafio dessas campanhas foi justamente engajar com propostas, né? O eleitor realmente, a gente percebe um cansaço nos mesmos discursos.
E eu diria, para o seu ponto, eu diria que essa questão da abstenção, ela tem muito mais a ver com o modelo adotado de campanha do que, de fato, com até uma descrença no próprio sistema. Nesse segundo turno foi interessante a gente perceber, que eu quero destacar o caso em Fortaleza. O segundo turno em Fortaleza foi um segundo turno muito midiático, as redes sociais muito presentes, especialmente o candidato que não foi o candidato vencedor na urna, o André Fernandes, levantando muito essa bandeira, fazendo mobilizações no estilo jovem de se fazer campanha. E foi a cidade que teve segundo turno com menor índice de abstenção. As outras cidades que tiveram candidatos com aquela campanha mais tradicional, de muito tempo de TV, pouca mobilização nas redes sociais e sem muito esse traquejo, tiveram uma abstenção avassaladora. Então, eu acho que tem um componente aí importante para a gente olhar também. O aspecto ideológico, eu discordo que ele entraria como primazia, até porque os partidos que entraram com maior número, né, de representantes eleitos são partidos de centro e centro-direita. E eu sempre falo que o centro, centro-direita ou centro-esquerda, ele é muito volúvel. Então, os partidos de centro são de centro. Eles vão ir um pouco mais para a direita, vão um pouco mais para a esquerda, dependendo aí do momento, das lideranças, e do contexto também. Então, eu não diria que foi uma vitória da direita, eu diria que foi uma vitória do centro. Virando a página aqui para dizer o seguinte: a Polícia Civil de São Paulo pediu busca e apreensão na sede da torcida organizada Mancha Verde, na subsede de Guarulhos e também na sede da escola de samba. O pedido está no relatório de investigação da emboscada sofrida por torcedores da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, que aconteceu agora no último final de semana. O documento também solicita a prisão temporária de 6 envolvidos, entre eles o presidente e o vice-presidente da torcida organizada. O Ministério Público de São Paulo endossou tanto o pedido da polícia pela detenção temporária, quanto pelos mandados de busca e apreensão. Enquanto isso, a Mancha Verde está proibida de entrar em estádios de São Paulo. O que esse episódio todo nos revela, promotora Alexandra Boylen, esse encontro de torcedores, essa selvageria fora dos estádios? Você já respondeu, né, Mauro? Assim, é uma selvageria. E não é privilégio de São Paulo, né? A gente tem isso no Brasil inteiro. Eu lembro de um caso recente que a gente pegou aqui em Maceió, né? Uma cidade pequena, 1 milhão de habitantes. Um adolescente batendo a pauladas num outro torcedor de outro time deitado no chão, assim, cena de, eu não sei nem dizer o que é. Então, Selvageria. assim, selvageria, né? A gente atribui a selva, mas eu acho que a selva não é tão ruim assim, não. Mas é isso. A gente precisa dessas medidas mais severas. A gente tem cada vez mais uma caracterização, não é da torcida organizada, mas de um núcleo de torcedores que confundem a torcida organizada com a organização criminosa de fato, né? Pessoas que se encontram e confabulam, que saem às ruas em grupo com o propósito específico de agredir outros torcedores. Então, assim, não tem outro jeito, a gente tem que trabalhar com esses núcleos como crime organizado que eles são. Ivo Patarra, seu entendimento, essa confusão que se faz entre torcida organizada e crime organizado infiltrado para poder promover esses atos, como a gente tem observado, ou seja, matança de pessoas absolutamente por torcerem para outro time. Mauro, essas guerras entre torcidas uniformizadas têm praticamente 40 anos. E isso perdura no tempo por causa da impunidade que vigora nesse país, né? Na hora que você não faz com que o exemplo venha de cima, isso é muito importante, a pessoa comum do povo se acha livre para delinquir e cometer crimes. Quer dizer, na hora que você tem tantos políticos nos últimos 20 anos, dezenas de políticos denunciados por corrupção e estão praticamente todos impunes, por que que o cidadão comum vai achar que ele tem que cumprir a lei e não cometer crime? O Brasil tem que mudar esse jeito de ser o país da corrupção e da impunidade. Nós temos que enfrentar isso para valer se a gente quiser mudar a cara desse país. Kriegner, a gente fala muito em polarização política. Esses eventos envolvendo torcidas organizadas nada mais são do que polarização do futebol, né?
Exato, a polarização vai se refletindo em diferentes setores, né? E o doutor Ivo falou a palavra certa: impunidade é o que vai alimentando esses episódios de acontecerem. E se nós não tivermos leis duras, torcida única no estádio, acompanhamento da polícia das torcidas, zero financiamento de torcidas organizadas por parte dos clubes, nós precisamos ser radicais. Tem gente que reclama e diz: ah, não, isso aí é radical demais. Tá na hora de ser radical demais, porque as vidas que foram perdidas ou até vão sofrer sequelas para sempre, né, dos danos das agressões, eu tenho certeza que elas não diriam que é radical demais. O que é que tem de exemplo no mundo, Kriegner, que a gente pode observar? Na Inglaterra, por exemplo, a gente viu ótimas ações realizadas nesse sentido. Exatamente, eu ia citar o exemplo inglês, que conseguiu ali diminuir muito a violência nos estádios, adotando medidas como torcida única, ou seja, não permitindo duas torcidas no mesmo estádio, zerando todo tipo de financiamento por parte dos estádios, dos times, perdão, para essas torcidas organizadas, acompanhamento de polícia nas reuniões em dias de jogo. Então, claro que as torcidas não tinham acesso mais aos jogos, mas aos estádios, mas elas poderiam se reunir em diferentes lugares. Isso seria talvez um potencial conflito. Então tinha um acompanhamento de polícia ali também, onde houvessem essas reuniões. Isso são medidas básicas. Inclusive o Estado de São Paulo tomou há um tempo atrás, mas aí parece que deu uma afrouxada recentemente, essa impressão que dá, e aí vem o custo, né, dessa afrouxada chega. Doutora Alexandra, os clubes podem ser responsabilizados por esses episódios? Veja, já tem algumas ações, né, que a gente faz a depender da vinculação do clube com a torcida. E é interessante que, até por conta dessa possibilidade de responsabilização civil, até nos processos criminais, os clubes têm pago os advogados dos torcedores organizados. Muitas vezes, são os advogados dos clubes que participam da defesa dos torcedores. Justamente por isso, assim, é muito triste, porque é uma falta de compromisso dos clubes com a vida, mostrando talvez um apego maior ao dinheiro, né? Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, sempre aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos falar agora sobre educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que, apesar da tecnologia ser importante, é preciso limitar a presença de celulares nas escolas. Durante a reunião ministerial do G20 Educação em Fortaleza, o ministro afirmou que é consenso no Ministério da Educação que os celulares devem ser usados só para fins pedagógicos. Essa declaração foi dada depois que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que propõe as restrições ao uso da tecnologia, ou seja, o uso dos celulares, dos aparelhos eletrônicos no ambiente escolar. Doutora Adriana Zorubi, qual a análise a respeito desse tema, sim ou não para essas proibições, enfim, como é Sim. que isso interfere no dia a dia dos alunos nas escolas? Sim, é muito importante que haja um controle em relação a esses acessos à navegação pela internet, porque existe uma gama de informações que muitas vezes não são necessárias para aquele momento. O professor é o presidente da sala de aula. Compete ao professor, inclusive, ter o acesso à internet, através de uma tela que ele possa expressar ou expor os assuntos que ele ali entende necessários dentro de um cronograma de ensino, né, para aquela determinada situação, e conduzir o ensinamento dentro da sala de aula, restringindo o acesso dos alunos ali. Não que isso seja proibido para situações fora da sala de aula, é necessário que tenha uma organização para que os alunos também possam navegar na internet, trazer assuntos que eles entendam que seja importante, isso para a mesma interação dentro da sala de aula, mas é necessário que haja um controle, então isso deve ser controlado sim,
Na verdade, não precisaria nem de ser um assunto levado à comissão de educação. Isso deveria ser um assunto dentro do programa pedagógico do colégio, da escola, para que possa aí definir, né, os momentos de utilização ou não utilização e entregar isso para o professor para que ele decida a critério dele daquilo que ele quer ensinar, já que, como eu acabei de falar aqui, ele é o professor, ele é o presidente da sala de aula, então ele deve decidir essas estruturas e controles e limites. Sim. Promotora Alexandra, qual é o olhar que se deve ter nesse tema do ponto de vista da saúde pública, né? Porque deve ser muito bem pensado, bem olhado, essa coisa de que é, olhar o celular o tempo inteiro por parte de qualquer pessoa, não só de alunos dentro de sala de aula, muitas vezes pode ser um vício, né? Pode ser já um problema que precisa ser tratado. Mauro, meu Deus, como é complexo isso, né? Eu acho que o Kriegner que falou, terminou a fala dele sobre as eleições, falando dos candidatos que foram eleitos graças às redes sociais, né? Então, assim, a gente está numa fase de transição que a gente não está sabendo lidar com a internet. E não são as crianças e os adolescentes, somos nós. Somos nós, pais e adultos, que não estamos sabendo lidar com os limites e como é que a gente vai querer que nossos filhos, né, as nossas crianças e nossos adolescentes saibam lidar com isso sem a gente lidar. E uma outra coisa que é interessante nesse tema, não que eu estou discordando, não, eu estou concordando completamente, mas assim, mostra a nossa incapacidade, né? A doutora Adriana falando nisso, assim, poxa, precisa do Ministério resolver isso, mas é a nossa incapacidade, enquanto adultos responsáveis, de dar limite aos nossos filhos, porque nós não temos esse limite. Porque é confortável que o nosso adolescente, nossa criança esteja na tela, porque enquanto ele está na tela, ele não me busca, né? Ele não demanda de mim e assim, fala muito sobre o nosso cansaço e nosso adoecimento de saúde mental. Aí quando você fala nisso, né, Maura, a quantidade, por isso que você traz a saúde, a quantidade de estudos que mostram o aumento de ansiedade, o aumento de suicídio na adolescência, o aumento, o aumento de um monte de coisa ruim para a saúde mental, além dos danos físicos neurológicos, não só a saúde mental, mas danos realmente físicos neurológicos pelo excesso de tela. Mas aqui estamos nós, nas telas, importantes, né? A gente em lugares totalmente diferentes, fazendo um programa massa que permite. A gente começou assim na pandemia, né, Mauri? De repente estou eu aqui permanentemente, nem sei mais quantos programas a gente já participou. Então, assim, como é que a gente vai aprender? A gente está num período de transição, eu acredito que a gente vai conseguir encontrar equilíbrio. Mas enquanto a gente não consegue, a gente precisa, né, do pai e da mãe, aí nesse caso, esse é o ministério, dizendo a nós assim: olha, vocês estão fazendo errado. E a gente tem um ganho comercial muito grande dessas empresas, né, das big techs, com o nosso excesso. Então, cada vez mais a gente tem uma velocidade e um estímulo para que a gente permaneça nas redes. Então, é uma luta muito inglória. A gente tem adultos cansados, exaustos, tendo que dar conta dos filhos e uma nova chupeta, né? Facilitando as nossas vidas, né? Eu penso assim, todas as vezes minha filha de 12 anos, a caçula, que é adolescente, ela é muito questionadora. E aí toda vez que ela me questiona qualquer coisa, eu pego um artigo científico e mando. Eu digo, ó, vale aí, não sou eu não, porque ela questiona a minha autoridade, né? Diz assim, você não entende disso. E aí esses artigos sobre saúde mental, desenvolvimento de doenças psicossomáticas, sobre ansiedade, eu mando para ela ler. Mas nessa guerra a gente está bem precisando do ministério lá em casa também, viu? Ivo Patarra, seu entendimento sobre esse tema, uso de celulares nas escolas. Eu quero ressaltar que a convivência social é muito importante nas escolas, os alunos se interagirem entre si, né? O relacionamento social na escola é muito importante e não faz sentido os alunos se esconderem atrás de celulares, né? Então, isso tem que ser visto com carinho e atenção.
Em que medida o bullying tem ganhado corpo nessa questão toda? Porque você fala em isolamento, né? E é fato, né? O que se observa muitas das vezes, né? Nos intervalos das aulas, enfim, em vez desse relacionamento presencial, enfim, entre todas as crianças, todos os alunos, cada um vai para o seu canto e fica ali na sua tela, interagindo à sua maneira. Em que medida o bullying cresce nesse ambiente? Eu acredito que você tem que estimular mesmo a convivência social, até para evitar isso e encarar o problema de frente, né? Então, alguém que é vítima de bullying vai ficar escondido atrás de um celular, quer dizer, no que isso vai resolver o problema estruturalmente? Não, tem que ser enfrentado, né? E as pessoas têm que elas têm que ter tolerância uma com as outras e aprender isso desde a escola. Henrique Kriegner, sua análise sobre esse tema, uso dos celulares nas escolas e a eventual proibição? Muito positivo a decisão aí da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. É um projeto de lei que já estava engavetado aí, na verdade não engavetado, mas tramitando há 10 anos, até um pouco mais do que isso. Então, 10 anos atrás, como foi lembrado aqui, o mundo já era outro, né? O celular de 10 anos atrás hoje já está obsoleto. As redes sociais, acho que 10 anos atrás talvez ainda tinha Orkut ou Facebook era predominante e redes sociais que hoje já nem estão mais tão em alta como estavam há 10 anos atrás. Mas demoramos aí como país 10 anos para poder tomar essa medida. É uma medida saudável, até porque ela dá para o professor essa autoridade de permitir quando ele entender, né, como a doutora Adriana trouxe, ele presidindo ali a sala de aula, quando entender que vai ser uma ferramenta útil para agregar no ensino, ele vai ter essa liberdade. Então, não é uma medida radical, ou seja, que é antiquada, né, que vê o celular como um negativo, mas traz ali um equilíbrio e traz essa autoridade, reforça essa autoridade do professor. Então, achei muito positivo mesmo, e um avanço muito grande que a Comissão de Educação trouxe para nós. De Mauro, novo, né? Nosso tema, sim. eu queria dar uma contribuição sobre a questão do bullying. Só para acrescentar, depois você corta aí meu tempo, que na questão do bullying, o uso da tecnologia agrava. Por isso que hoje a pena do bullying, o cyberbullying, é muito maior do que o bullying comum. Antigamente, você tinha o bullying na escola e quando você saía da escola, você estava livre daquele ambiente de bullying. Hoje, com o cyberbullying, esse bullying passa para 24 horas. E aí o peso do bullying é muito maior e as consequências desse peso são muito maiores, né? Aí vem o aumento do suicídio e o aumento das reações de ameaça e massacre em escola. Então, claro que não é tão simplista como eu estou te dizendo assim, mas assim, como você trouxe a questão do bullying, eu queria registrar que o cyberbullying é uma situação muito mais grave, muito pior, né? E o excesso de rede social nesse aspecto do bullying vamos dizer assim, exponencialmente mais grave. E tem, se eu puder só acrescentar para isso, a Sim. isso também, Mauro, bem rapidinho, tem o fenômeno também dos deepfakes, né, que estão ficando cada vez mais comuns, que são deepfakes é quando alguém pega o rosto ou mesmo a voz de uma pessoa e pela inteligência artificial coloca numa imagem que nunca existiu. Então, só que é tão bem feito que é difícil até de dizer se é real ou não. Isso acontece com o rosto, como eu falei, mas também a voz. Então, pessoas, né, públicas aí, você na internet facilmente consegue colocar para falar o que você quiser. Mas isso é possível também quando você pega alguns segundos de gravação de uma pessoa comum. Então, isso é perigoso e isso já tem casos fora do Brasil, inclusive, infelizmente, até de suicídios, né, que aconteceram por conta da pressão gerada por alguém que teve um deepfake criado. Isso é muito sério, né? E, de novo, Kriegner, eu perguntava no tema anterior sobre modelos de fora, né, quando a gente tratava aqui da questão da violência e das torcidas organizadas, né? De novo, o que a gente pode olhar em termos de modelo de fora? Mas o Brasil está sempre querendo comparar com outros países. Claro, vamos guardar as devidas proporções, né? O tamanho da nossa sociedade, como a nossa sociedade é na comparação com as outras mais desenvolvidas, né? Exato. Essa lei, inclusive, que foi proposta há 10 anos atrás, ela foi elaborada, claro que sofreu alterações, mas ela foi elaborada sendo inspirada por algumas
leis nos Estados Unidos, em outros países que têm tecnologia mais à disposição na Europa, como por exemplo na Noruega, tem uma lei na Suécia também que serviu de inspiração e base para essa lei que foi proposta. Então, na sala de aula, isso é muito positivo. Agora, fora da sala de aula também, os pais precisam acompanhar, né? Existem filtros, aplicativos que podem limitar o acesso do adolescente, requerer uma certa senha dos pais. E claro que sempre existe maneira de burlar, mas com a instrução, com a educação, eu creio que a gente consegue reduzir isso mais. Porque uma coisa é acontecer um deepfake com alguém aqui, por exemplo, de nós. É traumático, é muito sério, é um crime, mas nós temos mais maturidade para poder lidar com isso. Outra coisa é um adolescente, ou às vezes até uma criança, né, que é vitimizada por isso e é terrível, os danos são terríveis mesmo. Próximo tema, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, rejeita classificar como crise o atual momento vivido pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que está no centro de investigações sobre supostos esquemas de vendas de decisões judiciais. Ele define o escândalo como fatos isolados de poucos servidores que destoam da maioria dos integrantes da corte. Numa entrevista à jornalista Constança Rezende, da Folha de São Paulo, o ministro Herman Benjamin admite que o Superior Tribunal de Justiça não tem conseguido impedir completamente a prática de malfeitos, mas reforça que as investigações sobre o caso continuam e que há ações em curso como aperfeiçoamento no acesso a processos. Ivo Patarra, a sua análise a respeito desse entendimento do ministro Herman Benjamin, de que não há crise, né, neste momento, por conta do que está acontecendo lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e que tudo isso são situações isoladas e que vão ser tratadas da forma como devem ser. Olha, eu discordo. Eu acho que a gente tem no Brasil um caldo cultural que tem nos mostrado ao longo dos anos uma corrupção estrutural, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. E esse fato, quer dizer, que não é também uma coisa tão isolada, venda de sentenças é um absurdo, né? Como isso pode acontecer por parte do Poder Judiciário, mostra que o Judiciário também faz parte desse caldo cultural brasileiro que tem tanta corrupção e tanta impunidade, né? Quer dizer, o sistema de justiça não funciona por problemas do sistema de justiça, por problema das leis, tantos políticos aí continuam impunes, e a gente vê que, além dessas falhas gritantes do poder judiciário de fazer com que o sistema de justiça efetivamente funcione e puna a corrupção, que eu entendo é o maior problema do Brasil, a gente vê agora que isso também pega o Poder Judiciário, também lá tem corrupção, também lá tem propina, também lá tem enriquecimento ilícito, também lá tem todas essas práticas que desviam o dinheiro que deveria financiar o desenvolvimento do país e tornam ainda mais ricas as pessoas que já são ricas e que cometem esses crimes. Promotora Alexandra, e sobre muitas vezes essa medida tomada, quando a gente observa casos de corrupção no judiciário, de afastar os envolvidos com aposentadoria compulsória, e assim fica. Então, Mauro, primeiro a gente tem que lembrar que todas as instituições são integradas por seres humanos, não é? Então, como seres humanos, somos todos falhos em alguma proporção. Quando esse cidadão que exerce um cargo público, a dimensão da falha é muito maior. E a dimensão da corrupção, a dimensão dos erros é sempre muito mais danosa do que uma falha e um erro privado, no ambiente doméstico. Um simples pedir desculpa não resolve porque o dano é muito grande.
Dizer que não há corrupção no sistema de justiça, e aí não é só no judiciário, é no Ministério Público, na Defensoria Pública, não há corrompido sem corruptor, né? Então, na advocacia. Então, nós temos em todas as instituições, em todos os papéis, em todas as funções, né? Pessoas que corrompem, pessoas que se deixam corromper por um motivo ou outro, e que fazem do sistema de justiça um espaço danoso onde isso ocorre, que não é na maioria das vezes, e foi isso que o ministro disse, né? Assim, nós não podemos generalizar. O que a gente não pode a gente vê tanta corrupção em determinado espaço que a gente vai dizer que não existe esse espaço não presta. Isso é muito perigoso, porque essas instituições são extremamente necessárias, inclusive para a manutenção da nossa democracia. Né? Você desacreditar o Poder Judiciário por causa de pessoas corruptas que nele estão, é desautorizar a polícia por causa de pessoas corruptas que na polícia estão, desacreditar o jornalismo por causa de pessoas corruptas que no jornalismo estão. Então, a gente não pode tratar de forma generalista. A gente também não pode, e isso eu concordo com o Ivo, ter medo de cortar a própria carne, ser corporativista, isso a gente não pode. Isso a gente vê muito ainda, né? E aí é por isso que a gente ainda precisa de jornalistas combativos como o Ivo para nos ajudar a fazer essa limpeza necessária que a gente está em construção. Afastar do cargo é muito sutil do ponto de vista liminar, né? Porque aí você tem uma questão de prova, aí você diz, são as leis. Não, não são as leis, são as nossas dificuldades mesmo, né? O dano também que eu posso causar a uma pessoa acusada levianamente é muito grave. Esse cuidado a gente precisa e é para isso que o Poder Judiciário existe. O Poder Judiciário tem que, sim, olhar, e olha que isso eu posso estar falando contra o MP, porque as ações são nossas, né? E que somos nós que pedimos os afastamentos, somos nós que acusamos de corrupção, mas é preciso um judiciário que seja mais cuidadoso e que olhe para ambas as partes com muito cuidado para evitar os excessos, né? Evitar os erros. Agora, as prerrogativas de aposentadoria, né? Como solução, Mauro, eu não concordo, mas é uma previsão legal. E aí, nisso, merecia uma alteração, não é? Mas veja, há também a possibilidade, e aí talvez haja um pouco de omissão das instituições, há a possibilidade de, uma vez condenado por corrupção, você cassar essa aposentadoria, tá? A aposentadoria, ela é a punição máxima possível administrativamente. Isso não impede que eu entre com a ação para que se perca o cargo e, consequentemente, se casse a aposentadoria, entende? Então, talvez nesse aspecto, hashtag fica a dica para o professor Ivo, né? De trabalhar nisso, assim, talvez uma análise, uma pesquisa, né, de como nós temos sendo omissos enquanto órgãos do sistema de justiça Então, na cassação dessas aposentadorias. mas essa hashtag fica a dica é só se não tiver o corporativismo, né, promotor? Não, mas veja, aí é o papel maravilhoso de vocês. A imprensa tem um papel muito lindo nisso, e as redes sociais, e a internet, e tudo isso que a gente estava falando do negativo antes, a gente tem um positivo agora, né? Por que que a gente precisa? Eu já estou doida para comprar seu livro, Obrigado. viu? O que a gente precisa é disso, né? De pessoas que peguem a bandeira da ética e cobrem de todos nós o tempo inteiro, né? Para que a gente fique sempre vigiados, e o papel da imprensa nisso é fenomenal. Doutora Adriana Zorubi, o Superior Tribunal de Justiça não tem conseguido impedir completamente a prática de malfeitos. Quem diz isso é o próprio presidente do Tribunal, do Superior Tribunal, ministro Herman Benjamin. Onde é que a gente está patinando nisso? Eu vou concordar aí com o Ivo sobre a questão que ele é contra, né? Existe uma crise, sim, e enxergar isso como uma não crise, com todo respeito ao ministro do STJ, é uma forma simplista de enxergar um problema enorme que a gente só está vendo a ponta de um iceberg.
né? E não é que ele não está conseguindo impedir, não está conseguindo descobrir, né? Eu acho que falta aí uma investigação mais apurada, e que, na realidade, também a punição ela seja correspondente aos atos infratores praticados, porque o que acontece no mais das vezes é a ausência da impunidade. Essa ausência da impunidade é um estímulo à prática de novas fraudes, à prática de novas ilegalidades que estão permeando os tribunais de justiça. Isso é o que nós descobrimos, isso é o que está descoberto. E o que nós não descobrimos? E o que está por baixo de toda essa situação que nós não conseguimos trazer à luz, né? É a isso que os nossos cidadãos, que a nossa população brasileira está submetida, porque quando existe esse tipo de violação, não é a violação de um advogado, não é a violação de um promotor de justiça, não é a violação de um juiz. O que está acontecendo é a violação do direito da cidadania, do direito da pessoa, da população, ter o seu caso levado à justiça e ser julgado com isenção, de forma justa, né? Não com um sistema, com um esquema de compra de sentença, de compra de voto dentro de um tribunal de justiça. Isso, para mim, operadora do direito, é inimaginável e é uma vergonha, porque a gente trabalha para que essa justiça seja trazida para os nossos clientes, para a população. É para isso que trabalha o Poder Judiciário, não é para nós, advogados, para a justiça, é para que seja realizada a justiça. Henrique Krieg, na sua análise? Realmente é uma questão muito triste. Eu me lembro da fala da ex-ministra, né, e a doutora Eliana Calmon, que trouxe aí a preocupação uma vez, falando como que nós vamos ter denúncias e sem denúncia o Poder Judiciário não tem muito o que fazer, né? Mas como que nós vamos ter denúncias de advogados contra juízes se quando os juízes, então, sendo denunciados, eles não são punidos? E quando são punidos, a pena é muito branda. O juiz permanece e o advogado fica inutilizado, né? Essas foram a fala da doutora Eliana Calmon. E é a mais pura verdade. O advogado, ele pode fazer uma denúncia, ele percebe uma injustiça e ele se depara com um muro de proteção aí e impunidade. Mas eu vou dizer até, Mauro, que o problema vai mais para cima. A gente tem aí na Suprema Corte exemplos e mais exemplos que comunicam para a sociedade essa impunidade até institucional. A gente teve nessa semana um dos ministros da Suprema Corte cobrando da liderança do Poder Executivo que se lembre de que se não fosse pela presença do Judiciário, então ele não teria direito ao mandato. Quase que de uma forma ali insinuando uma cobrança de favor. É muito preocupante quando a gente tem isso, e sem um Poder Judiciário em ordem. E nós temos, eu vou dizer aqui, que nós temos muito mais pessoas boas no judiciário do que corruptos. Nós temos profissionais muito mais bem intencionados do que mal intencionados, isso é verdade. Mas se nós não tivermos a devida punição e a ordem no judiciário, é muito pouco provável que a gente vai ver uma ordem também no executivo e no legislativo. O judiciário é essa espinha dorsal do nosso país e sofre todo mundo quando a impunidade prevalece. Próximo tema, o último aqui dessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Ontem, numa palestra sobre o orçamento público, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, cobrou o Congresso e chamou de parlamentarização das despesas públicas a parcela crescente do orçamento que é definida pelo Legislativo. São as chamadas emendas parlamentares, certo, pessoal? O ministro Flávio Dino afirmou que vai propor, no ano que vem, a discussão do valor das emendas no Supremo Tribunal Federal, para que se examine se isso é compatível com a separação dos poderes. Assunto aqui para o Ivo Patarra, que é autor do livro Emendas Secretas, que vai ser lançado na semana que vem. Ivo, o Supremo Tribunal Federal pode fazer isso, como propõe aqui o ministro Flávio Dino, ou isso tem que ser provocado? Claro, tem que ser provocado. O STF não age de ofício, né? Eu acho que tem muita hipocrisia nessa história, muita hipocrisia. Ele, por exemplo, o Flávio Dino, ele suspendeu, em tese, as emendas parlamentares há pouco tempo atrás,
quando, na verdade, essas emendas parlamentares, por nós estarmos num ano eleitoral e elas terem de ser acertadas até o final do primeiro semestre, já estavam todas pagas, né? Então, ele suspendeu o quê, na verdade, né? Em relação ao Flávio Dino, também eu queria lembrar que um dos estados com mais denúncias de irregularidades e desvios e roubalheiras com as emendas parlamentares é justamente o Maranhão. E justamente nos 8 anos em que ele atuou como governador do estado, ocorreram muitos problemas lá de desvio desse dinheiro. Quer dizer, ele desconhecia o problema? Eu acredito que não. Ele não desconhecia a corrupção. Eu duvido que ele desconhecesse a corrupção. Agora, ela tem de ser enfrentada, né? Quer dizer, essa coisa de você limitar o dinheiro das emendas é um começo de solução para esse problema. Na verdade, você deveria ter emendas, é quase que um valor simbólico. Os Estados Unidos, que é um país com o qual a gente pode comparar minimamente os sistemas de emenda com o brasileiro, eles destinam 20 ou 25 vezes menos dinheiro para emendas do que no Brasil. Quer dizer, isso tem que acabar. Quer dizer, como é que você pode entender que meia dúzia ou uma dúzia de deputados se reúnam e decidam fazer um hospital numa cidade X, quando a cidade X não precisa daquele hospital? Quem precisa de hospital é outra cidade e é o governo federal que deveria fazer esse investimento com base num plano global, num plano que veja as necessidades do país como um todo. Então, é todo um sistema podre e é um sistema que é usado desde o governo Bolsonaro, quando foi implementado esse sistema de concessão de emendas bilionárias, que hoje chegam a 50 bilhões por ano, para comprar apoio no Congresso Nacional. Quer dizer, não faz o menor sentido que isso continue. Há dúvidas, inclusive, constitucionais sobre a validade dessas emendas, e é um assunto que o Brasil precisa, de fato, enfrentar a partir de agora, e que, como eu disse no começo dessa entrevista, eu entendo que prejudicou muito o governo Lula, porque ele passou a ser visto como uma coisa muito parecida com o governo Bolsonaro, e nesse aspecto, de fato, porque ele não só abraçou e deu continuidade ao sistema de emendas, como aprimorou esse sistema. Perguntas da nossa audiência. Eu vou pedir brevidade para todo mundo para a gente conseguir chegar no final aqui. E o Jaime sempre participando com a gente todos os dias. Jaime, muito obrigado mais uma vez. Eu começo com você, e você acabou já de dar resposta para ele aqui na sua explanação. Ele quer saber se o chamado do orçamento secreto ainda está ativo. Ele está camuflado, por isso que eu disse que foi sofisticado pelo governo Lula, mas o fato é que o Congresso continua encaminhando esses recursos, e isso é um absurdo, é uma excrescência. Henrique Kriegner, também a pergunta do Jaime para você. Sua avaliação geral sobre o terceiro setor brasileiro. Olha, o terceiro setor. Deixa eu só voltar um pouquinho então nesse ponto que eu queria também contribuir aqui com o que o professor Ivo colocou, porque Bem realmente breve. é um problema seríssimo, né? Vou tentar ser mais breve possível aqui, mas é uma questão muito perigosa o que a gente está vivendo hoje com essas emendas. Ainda bem que a gente já está caminhando para o fim das emendas PIX. E a lógica que muitos defendem é que o deputado deveria ter direito de destinar emendas, porque ninguém conhece melhor a realidade local do que o deputado, né? E se esse é um argumento razoável, que eu discordo, mas se esse é o argumento razoável, então vamos deixar esse dinheiro na cidade, vamos diminuir o nível de tributos e taxas que precisam ser pagos pelos municípios ao governo federal, vamos fazer com que esse dinheiro fique no âmbito local para seja aplicado. Se o deputado conhece bem,
Então o prefeito vai conhecer melhor, talvez o vereador conheça até melhor. Então vamos deixar esse dinheiro por lá. E o terceiro setor brasileiro tem avançado bastante, tem sido positivo. Um dos desafios que eu acredito para o futuro é justamente a integração do setor privado e as fundações, né? Então esse setor que alguns chamam de setor 2.5, né? Então o privado com o público desculpa, o terceiro setor com o setor privado, mas trabalhando através de PPPs e outras possibilidades aí junto com o setor público também. Mas tem muita coisa para falar de terceiro setor. Se a gente tiver mais tempo aqui, eu posso falar. Promotora Alexandra, o Jaime também, outra pergunta. No poder jurídico e político dos chamados coronéis, ainda está ativo no interior dos estados nordestinos? Está ativo no Brasil, né? Eu queria dizer que as emendas parlamentares e a mudança nesse processo não é de governo Lula, é do Congresso Nacional. Isso é preciso ser esclarecido, né? Não é uma decisão de governo presidencial, é uma decisão do Congresso Nacional. Com relação aos maiores beneficiários, são justamente o terceiro setor, Jaime. Essas emendas são direcionadas para currais eleitorais dos nossos coronéis nacionais. Então, são todos coronéis nacionais. No final das contas, Doutora é tudo Adriana. negociado. Nós estamos nos debatendo aqui sobre questão, mais intervenção de mais Estado, de menos Estado, onde tudo se compra e tudo se vende nesse país, né? Então, quer dizer, é a questão de um voto que é comprado, uma sentença que é comprada, um acórdão que é comprado, e sempre essa conta cai sobre a população brasileira. É uma vergonha, é uma vergonha. A última pergunta vai para você, doutora Adriana, também do Jaime. Diga. Ele quer saber a estimativa do número de presos cumprindo penas condenados por maus tratos físicos ou por golpes financeiros contra idosos. Olha, infelizmente é um dado que nós não temos no Brasil, a estimativa dos dados que são praticados. O que nós temos de estimativa hoje é que o crime mais praticado contra a pessoa idosa é o crime da violência psicológica. Sim, porque, claro, né, todos eles antecedem a violência psicológica, então esse acaba sendo o maior crime praticado contra a pessoa idosa. Agora, no estado de São Paulo, nós não temos essa equivalência ainda. A gente já lutou pedindo para a Secretaria de Segurança Pública instalar na delegacia eletrônica os boletins de ocorrência para trazer esses dados para que a gente possa aprimorar, mas infelizmente isso ainda não foi feito, a gente está aguardando. Mais número de presos por condenações deste tipo? Nada, não se sabe. Não se sabe. Muito bem, gente. Chegamos ao final aqui dessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Quinta-feira, sempre por aqui, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Vamos aos agradecimentos. Doutora Alexandra Boylan, promotora de justiça em Alagoas, associada do Movimento do Ministério Público Democrático. Henrique Kriegner, mestre em políticas públicas, bacharel em relações internacionais. Doutora Adriana Zorubi, advogada especializada na defesa da pessoa idosa. Ivo Patarra, jornalista, escritor, autor do livro Emendas Secretas, que vai ser lançado agora, dia 6 de novembro, Livraria Drummond, Conjunto Nacional aqui em São Paulo. Gente, muito obrigado pelas presenças de vocês, esperamos revê-los em breve aqui no Gente do MPD que Fala, sempre realização da ABCOM, há 23 anos no ar. A apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunho, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. Voltamos amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. Mais tarde, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Muito obrigado a todos, um grande abraço para todo mundo. Tchau, até amanhã.